Bom dia para quem está no Brasil. E boa tarde para quem está aí na Espanha. Meu nome é Camila, eu sou colaboradora da APEC, sou psicóloga de formação, doutoranda em psicologia na Unesp de Assis, né, bolsista do programa da CAPES, e realizei recentemente meu estágio sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, né, para facilitar o acesso ao nosso painel também as pessoas cegas. Eu gostaria de dizer que eu estou numa sala com paredes brancas, eu tenho os cabelos cacheados, estatura baixa, uso óculos e estou com uma blusa branca. Eu queria agradecer em nome da APEC a todas e todos que estejam nos assistindo. Eu quero lembrar a todos e todas que vocês podem fazer perguntas, né, através dos comentários aqui do painel, e no final nós vamos selecionar algumas perguntas para os nossos convidados, para o nosso convidado e as nossas convidadas, tá? Antes de apresentar, né, as nossas convidadas e o convidado, eu vou falar rapidamente para vocês sobre o tema desse painel, né? Tanto na Espanha como no Brasil, né, em decorrência da pandemia do coronavírus, a gente está vivendo um momento de crise biopsicossocial, que tem gerado uma série de conflitos éticos, estéticos, econômicos, políticos, culturais, e muito se vem discutindo ainda sobre esses fortes impactos, né, do estado de alarme e das medidas de distanciamento social na produção da subjetividade contemporânea, e sobre o crescimento e a intensificação, né, de diferentes manifestações do sofrimento mental entre a população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as características clínicas, epidemiológicas e a história natural, né, do Covid-19 estão ainda em processo de investigação, né, e o foco de muitas, e tem sido foco, né, de muitas pesquisas e publicações científicas, assim também como formas efetivas de combate à disseminação do vírus e a disponibilidade e produção de vacinas, além de outros possíveis tratamentos, né, no âmbito da prevenção. Enquanto isso, identifica-se que as taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade têm sido altas em diversos países já acometidos pela doença, né? Segundo dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, o novo coronavírus já infectou mais de 55.624.562 pessoas em todo o mundo. O número de mortes por Covid-19 no mundo já ultrapassou 1,3 milhões. Por outro lado, 35.784.056 pessoas já se recuperaram da doença. No Brasil, segundo dados recentes, foram registrados nas últimas 24 horas 376 óbitos, 32.622 casos confirmados, 168.989 mortes, 6.052.786 casos confirmados de Covid-19. Portanto, o cuidado em saúde mental, ele tem sido considerado um dos desafios no enfrentamento dessa doença, especialmente no que toca à necessidade e à importância de um investimento e um preparo dos serviços de saúde para o atendimento dessas demandas. As pesquisas com ênfase na Covid-19 têm apontado que as principais populações em situação de maior vulnerabilidade ao desenvolvimento da manifestação do sofrimento psíquico e transtornos mentais relacionados à pandemia são grupos em que a gente pode citar profissionais de saúde expostos ao atendimento da linha de frente à Covid-19, os idosos e as pessoas com condições crônicas de saúde, incluindo nas condições crônicas
os transtornos mentais, né? Os estudos demonstram uma probabilidade entre 35% a 70% de profissionais de saúde em circunstâncias estressoras, como a da pandemia pela Covid-19, desenvolverem problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, insônia, sentimento de angústia. Então, nesse sentido, a gente acredita que esse painel é uma oportunidade de dialogar sobre vários temas relacionados à saúde mental durante esses tempos de pandemia, confinamento e isolamento social. Então, para esse painel, a gente conta com a presença de 3 convidadas e um convidado. A Ana Carriolati é trabalhadora social, psicóloga, tem formação em terapia familiar e sistêmica, é coordenadora do Serviço de Reabilitação Comunitária de Sant Andreu, da Fundación Vitali Barraquer de Barcelona. A Leila Dumareschi, que é bacharel em filosofia, trabalhou como agente de redução de danos em Campinas, é conselheira municipal de saúde em Campinas e faz pós-graduação no Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. A Mônica Civil Quintana é licenciada em psicologia, ativista e militante da saúde mental, presidenta da Activament, entidade catalana formada e autogestionada por pessoas com experiência em transtorno mental, o sofrimento psíquico, e o professor Dr. Silvio Assui, que possui graduação e mestrado em psicologia, doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, livre docência em psicologia e atenção psicossocial pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, e atualmente é professora associado da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Então, sobre o tema do nosso painel, existem várias situações e questões que surgiram com a pandemia do coronavírus, derivada de experiências do confinamento, isolamento, a ruptura de laços afetivos e sociais, além de outros vínculos e perdas como trabalho, adoecimento, morte de pessoas conhecidas, amigos, familiares. Então, essas situações são muito diversas, né? E algumas podem ser vistas como boas, outras como ruins, e cada pessoa, cada família, cada instituição tem vivido isso de uma forma diferente. Todos, né, as convidadas e o convidado desse painel se dedicam ao estudo, cuidado, militância no campo da saúde mental, né, e atuam dando visibilidade tanto aos grupos minoritários como pessoas, né, em sofrimento mental grave. Então, para começar, né, como a nossa proposta é refletir sobre como diferentes instituições que trabalham com saúde mental têm enfrentado esse contexto e o que tem podido refletir e aprender sobre essa experiência, eu gostaria de perguntar como é que vocês estão lidando com essa situação nas diferentes instituições em que vocês atuam, como é que vocês estão analisando a saúde mental no contexto mais invisibilizado da pandemia e do confinamento, né? Você, Leila, poderia começar falando um pouco da sua experiência no Conselho Municipal de Saúde de Campinas, né? Que implicações que a pandemia trouxe aí para esse coletivo, se vocês identificam segmentos da população mais invisibilizados entre a população usuária do SUS? Sim, Camila. O Conselho Municipal de Saúde, o principal efeito que ocorreu foram que as reuniões que eram presenciais se tornaram todas virtuais. E era muito importante, porque o Conselho de Saúde é um fórum onde qualquer cidadão pode participar, não são apenas os membros eleitos. E eles podem ter voz, levar as queixas e a obrigação do Conselho coletivamente levar adiante qualquer problema que tenha. O acesso se tornar restrito à internet foi um problema. O Conselho continua ativo, isso é algo estabelecido, está na criação do SUS, os conselhos, nós temos conselhos municipais, estaduais e federal. Mas a virtualização do Conselho Municipal foi muito complicada. Nós temos, os usuários são a maioria do Conselho, como deve ser, pela natureza dele, e
e garantir que todos sempre tenham acesso é muito difícil. Alguns, às vezes, durante as reuniões, estão no transporte público, são situações que prejudicam a participação de todos na reunião. Além disso, os conselheiros, no começo da pandemia, todo o conselho ficou muito preocupado com a falta de informações. É evidente que esse era o problema da comunidade médica toda, mas, assim, lá no começo da pandemia, os EPIs deveriam ir para os profissionais de saúde, em ação, no campo. E os conselheiros não tinham... Assim, nós tínhamos a consciência que nós, transitando, estávamos expostos a um risco muito grande. Com o tempo, quando nós estabelecemos, que foi depois de 1 ou 2 meses de pandemia, acho que foi no segundo mês, aqui no Brasil, que o uso de máscaras de pano constituía, e com um certo distanciamento social, nós podíamos ter alguma segurança, nós começamos a organizar visitas necessárias aos serviços para maquiar, porque em levantar, organizar e entregar para as populações, né, numa forma, assim, como uma política de transparência, o que estava acontecendo de fato na pandemia. Não houve essa articulação da Secretaria Municipal de Saúde. Mas o Conselho se manteve fiscalizando, os membros do Conselho, que são trabalhadores e gestores, e os usuários que precisavam do serviço também traziam das suas comunidades as informações, e nós trabalhamos com elas o tempo inteiro. Foram muitas reuniões extraordinárias, nós tivemos acho que houve uma reunião ordinária, a primeira, depois de decretada a quarentena, que foi cancelada, mas nós tivemos muitas mais reuniões extraordinárias também, para manter o papel de fiscalização do Conselho, e agendamos visitas também para compreender os problemas ali, levar para a Prefeitura. E o Conselho é deliberativo. Isso quer dizer que as decisões do Conselho, votadas em Conselho, quando o Conselho aprova ou desaprova um convênio, uma contratação da Prefeitura de uma empresa para prestar um serviço, o Conselho tem que aprovar, a Prefeitura não pode ignorar o Conselho. Isso é uma falta administrativa da parte da Prefeitura, ignorar o Conselho. Eu acho que está sem som. O da Camila? Agora? Sim, agora sim, Camila. Sim. Leila, super obrigada, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que dá para entender, né? Dá para sentir um pouco como foi todo um processo de adaptação do Conselho, mas a importância, né, de preservar esse espaço como um espaço de construção, né, de práticas de cuidado e gestão da política pública de saúde, né, dentro dos municípios no Brasil, né. E eu queria passar agora a palavra para a Mônica e perguntar para ela como é que, dentro do coletivo, né, em Barcelona, que ela é a presidenta e atua há bastante tempo, como é que esse coletivo tem trabalhado no contexto da pandemia, né? Como é que vocês estão vendo os desdobramentos da pandemia? Se vocês conseguiram organizar algum tipo de mobilização social no contexto da pandemia em Barcelona? ¿Me entiendes, Mónica? ¿Te hablo en español? Sí, por favor. Ya. Te pregunto un poco si puedes compartir con nosotros la experiencia del Activamente en este contexto de la pandemia, ¿no? Del COVID, y cómo están actuando en este contexto, como si en algún momento se fue
posible hacer algún tipo de manifestación, de militancia, de movilización social desde del colectivo, ¿no? Del Activamente. ¿Te parece bien que presente brevemente a Activamente, la entidad? Muchísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, creo que es súper importante, ¿no? Para que también la gente desde Brasil entienda cómo se organiza un poco, ¿no? Este colectivo, que es bastante distinto de las experiencias que tenemos aquí en Brasil, y creo que puede aportar mucho también a los movimientos desde aquí, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. A ti. Pues, bueno, presento un poquito Activamente, Catalunya Asociació. Somos una entidad en salud mental en primera persona, es decir, las personas que formamos la asociación somos personas que o bien hemos pasado o pasamos por la experiencia del trastorno mental o sufrimiento psicológico, somos personas usuarias o exusuarias de los servicios de salud mental. Y, bueno, pues la entidad está constituida jurídicamente desde el año 2011, autonómico en Cataluña, y estamos en 16 ciudades y aproximadamente somos unos 600 socios. Entonces, como comentaba, ¿no? Pues lo que es la coordinación, el equipo de activistas, la representación institucional, junta directiva, es 100% responsabilidad de personas con experiencia en primera persona. Nuestras líneas estratégicas, por resumir un poquito, pues serían el soporte mutuo, muy importante, sobre todo pues cuando pensamos en soporte mutuo enseguida pensamos en los grupos de ayuda mutua, los GAM, donde es en primera persona pues que nos reunimos para compartir las experiencias, pero también hablaríamos de las redes de acompañamiento. Hola. ¿Sí? También hablaríamos de las redes de acompañamiento y las actividades de ocio compartido autogestionado también. En ese sentido, hemos sistematizado la experiencia de nuestros grupos de ayuda mutua a través del proyecto Activat para la Salud Mental, y esto nos ha permitido hacer formaciones de personas moderadoras, una guía de los grupos de ayuda mutua, el material didáctico y una herramienta también de autovaloración. Entonces, en cuanto a lo que sería como la segunda línea estratégica, como queramos decirlo, no es que una sea más importante que la otra, ni mucho menos, tendríamos el empoderamiento, que son actividades para promover la participación, el activismo, la corresponsabilización, un poquito cuando la persona pues va dejando un poco ya diríamos, el rol de enfermo y se empieza a creer y a participar como activista en salud mental. Esto pues comportaría, pues, por ejemplo, ir a las reuniones de asamblea que son abiertas a todas las personas, también la capacitación de la base social, que puede ser pues desde alfabetización digital, por ejemplo, aprender a utilizar pues el ordenador, Instagram, etcétera, como pues también capacitación en sensibilización comunitaria, derechos humanos, en salud mental, reflexión sobre género, también portavoces para representarnos en medios de comunicación y bueno, pues sería un poquito este proceso, ¿no? Que también tenemos las personas cuando llegamos a la asociación. Entonces, también tendríamos el cambio social, que son proyectos orientados a hacer de nuestra sociedad pues, una sociedad más justa e inclusiva. Entre otras, nos encontraríamos con la sensibilización comunitaria, explicando en primera persona nuestra experiencia de problemática de salud mental de forma no distorsionada ni estigmatizada, a diferentes colectivos como podrían ser pues, profesionales o estudiantes que se preparan para ser psiquiatras o también enfermeros en salud mental. Después también tendríamos como otro proyecto los talleres de contacto social, que significa que hay personas, normalmente se hace en casales de barrio, centros cívicos, donde nos encontramos con personas del mismo barrio
con personas pues de la entidad. Es decir, no se le pregunta a nadie si tiene un diagnóstico, si tiene un problema de... el contacto con otras personas, ¿no? Pues sería la prioridad y precisamente pues el fin, ¿no? Tenemos varios talleres como teatro social, clown, senderismo, que precisamente en este contexto pues muchos se han visto afectados. Pues también tendríamos la formación a profesionales, el acompañamiento al cambio en los servicios de derechos humanos y transformaciones contemporáneas de la atención en salud mental. Que en este caso hablará después Ana. También hemos visto pues cómo hemos acompañado al cambio de modelo de cómo funcionaba, ¿no? La Fundación Vidal y Barraquer, que si quieres, Ana, después nos explicas un poco vuestra experiencia. Y bueno, ya pues un poquito hablando de cómo hemos vivido la situación y cómo la estamos viviendo, pues en el momento mismo, ¿no? de que se nos confinó, pues también nos organizamos de forma de pasar de la presencialidad al formato online o virtual. Primero empezamos con la plataforma Jitsi Meet, después pues empezó a darnos problemas y ya nos pasamos a Google Meet para poder haciendo pues el máximo las actividades que ya hacemos normalmente, como serían pues los grupos de ayuda mutua, las asambleas, después hemos seguido haciendo sensibilizaciones, también hemos hecho conversatorios y otras actividades. También pues seguimos con alguna actividad como el Cineforum. Lo único que antes pues veíamos el documental o la película y luego hacíamos el fórum, y en este caso pues cada persona veía en su casa la película o el documental y luego pues hacíamos el fórum todos reunidos online. Por una parte, el formato virtual ha sido positivo, ya que nos ha dado pues la posibilidad de tener mucho soporte mutuo y de no aislarnos. Pero por otra parte, ha habido personas pues, de nuestra entidad, al menos, que no han podido seguir el formato online, ya que, pues, claro, tenemos que pensar que las personas de nuestro colectivo, en muchas ocasiones, muchas veces el problema de salud mental pues, llega en la primera juventud, cosa que claro, bajo, por tanto, tienen pocos ingresos. Y entonces, bien, o no tienen ordenador, o internet, o viven con más gente, y es difícil tener esa intimidad. Los grupos de ayuda mutua, donde se habla de cosas muy sensibles y confidenciales. Otro problema con el que nos hemos encontrado es que la virtualidad en sí misma, aunque tiene muchas ventajas, la comunicación, pues es un poco una desventaja en el sentido, ¿no? Pues que faltan las miradas cómplices, el calor humano, y a veces un poco pues puede pasar que hayan malos entendidos y no siempre hay después ese espacio para poder hacer como una recuperación, ¿no? Una reparación, más bien dicho. Y bueno, después de muchos meses con la virtualidad, pues encontramos, ¿no? Que pues nos encontramos compañeras que estamos cansadas de la virtualidad, a través de siempre pues comunicarnos a través de las pantallas. Otro hándicap es el que, como que comentaba antes con los talleres, que muchas actividades que hacíamos presencialmente pues no se pueden hacer virtualmente, como los talleres, teatro social, comentaba antes, de senderismo. Para eso hemos intentado encontrar alternativas, otras actividades como, por ejemplo, los conversatorios de diversos temas, y hemos invitado pues, a otras personas, también de otros colectivos. Hemos hecho conversatorios sobre la intersexualidad, sobre la violencia vivida por personas psiquiatrizadas, la experiencia de los supervivientes del suicidio, también el modelo de diversidad funcional y su relación con los derechos humanos. Actualmente estamos haciendo un ciclo sobre racismo y salud mental. Y bueno, también hay que decir que han habido muchas cosas positivas, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que personas de diferentes ciudades que a lo mejor pues no podrían acceder a algunas actividades porque el desplazarse pues ya les supone, el ir y venir les supone casi un día,
pues al hacerlo online han podido participar en más espacios. También ha nacido un nuevo GAM, ya con la finalidad de que sea online, y en el cual, pues, por ejemplo, personas que en la presencialidad igual no podrían participar, aunque quisieran, por ejemplo, por un problema de agorafobia, pues han tenido la oportunidad de poder participar y de que esto sea, pues tenga una continuidad. También ha nacido la feminista, a partir de ella ha nacido un club del libro feminista y, bueno, también hemos podido, con la virtualidad, pero hemos podido celebrar pues, el Día Mundial de la Salud Mental junto con una actividad de poético-musical. También hemos celebrado los premios de un concurso anual que hacemos de relatos cortos. También estamos organizando, bueno, se están ya organizando para hacer ya un breve diferentes actividades online, como por ejemplo dibujando emociones, es decir, un espacio pues, de expresión plástica. También... Perdona, Mónica, sí, dime. Perdona, mira, creo que hubo algún problema. ¿Se puedes intentar acceder otra vez la cámara? ¿Tu cámara? ¿Tu vídeo? En teoría, a mí me dice que es que la cámara está abierta. ¿Tú? ¿La tuya? Sí. Vale, perfecto. Entonces, seguimos. Lo siento. No, tranquilo. Vale. Bueno, comentaba que estamos organizando diferentes actividades, como lo que comentaba de una actividad plástica, de dibujando emociones. También, por ejemplo, cómo hacer pasta de dientes casera con productos naturales, entender las emociones propias a través del cine. Y, bueno, quería comentar también pues, que muy a menudo, al menos aquí en nuestro contexto, pues oímos en los medios de comunicación que el colectivo de salud mental es uno de los colectivos que peor lo está pasando, que hemos empeorado en relación ¿no? pues, antes de la pandemia. Sí. Y bueno, tenemos el relato ¿no? de diferentes compañeras pues, que realmente pues, lo han pasado mal o lo están pasando mal. Otras que lo estamos llevando pues bien o al menos no hemos empeorado. Y más que nada pues creo que no es creemos que no es un problema tanto de salud mental, sino que influye mucho las condiciones de vida que tenemos, ¿no? La red de soporte mutuo que tenemos, el acceso ¿no? a las tecnologías, a quien tenemos a nuestro alrededor más inmediato. También pues claro, la incertidumbre del momento que estamos viviendo no ayuda. Sí. Creemos que ni a nuestro colectivo ni a la población en general. Por supuesto, la población en general tampoco está pasando, digamos, un buen momento anímico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos, en la medida en que podemos, pues desde Activament estamos siguiendo con todas las actividades que hemos ido haciendo desde el principio, que nunca hemos dejado de hacerlas, como la asamblea semanal, los grupos de ayuda mutua, etcétera. Y como vemos que de momento pues la cosa va siguiendo, estamos pues pensando, organizando diferentes actividades online y siguiendo pues un poco la actualidad a ver si podemos volver a la presencialidad o no, porque hubo un momento en que se fueron bajando las restricciones y pensamos en volver a hacer algunas actividades presencialmente, sí. Pero encontramos que bien el donde hacíamos normalmente las asambleas era un centro cívico que estaba cerrado, buscamos otro, pero primero no estaba preparado no tenía wifi y una vez ya tenía wifi se volvieron a restringir. Sí. Entonces nos encontramos que no pudimos llegar a poder volver a la presencialidad. Y bueno, creemos que es muy importante el hecho de también, pues esto, de acompañar a la gente en la medida en que se pueda, que no está pudiendo seguir las actividades online. Esto ya es un poco, pues,
a título individual y a título de GAM, de Grupo de Ayuda Mutua, que es con quien tenemos pues una relación más directa o más íntima, pues intentar acompañar a las compañeras que ahora mismo pues quizá no pueden conectarse tan a menudo o no pueden conectarse, a veces pues alguna llamada y bueno, un poquito sería pues resumidamente lo que estamos haciendo y cómo nos hemos visto afectadas y cómo hemos intentado seguir pues con nuestra actividad. Y sería un poquito pues nuestra experiencia. Muchas gracias, Mónica. Muy importante escuchar porque aquí, desde Brasil, lo que tengo un poco de conocimiento, ¿no? Un poco de información, es que los servicios... ¡Hola! Ahora le he dado a otro lado. Vale. No sé cómo lo he hecho. Entonces, aquí en Brasil lo que tengo escuchado es que los servicios desde el proceso del confinamiento y del distanciamiento social, cerraron las actividades colectivas, presenciales, pero con mucha dificultad para hacer, pensar, desarrollar estrategias por internet, ¿no? Porque seguro que esto tiene que ver con la población también por no tener acceso a internet, ¿no? Y tampoco los servicios aquí en Brasil tenían como algo más organizado en este sentido, ¿no? De tener una internet que se pudiera compartir y hacer cosas, ¿no? Como esto no, los servicios no estaban preparados para algo en este sentido. Y siguen teniendo muchas dificultades, ¿no? Sí. Y lo que me pasa un poco, me pasó te preguntar es que, ¿crees que el hecho de tener, de seguir haciendo un cuidado, unas prácticas, unas estrategias como las que están haciendo activamente, permitió que la gente pudiera no tener tantas complicaciones o, por ejemplo, empezar a tener una crisis o tener más dificultades para lidiar con estos temas del confinamiento, ¿no? De la pandemia. Sí, yo creo que hay varios factores. Por ejemplo, ahora que lo has mencionado, los centros de salud mental, de servicios, por ejemplo, han habido compañeras que han tenido un seguimiento semanalmente les han llamado para ver cómo estaban. ¿Por teléfono? Por teléfono, exacto, vale. Por teléfono. Esto durante el confinamiento. En cambio, hay otras compañeras y yo personalmente que me he sentido un poco olvidada, ¿no? Me ha faltado una llamada de cómo lo llevas, cómo estás, cómo estás viviendo esta situación. Y he tenido pues una llamada en 6 meses más o menos. Hace 2 semanas tuve una visita ya presencial al centro de servicios de salud mental y entonces me comentaron que posiblemente en 4 meses, al menos la visita que yo tendría dentro de 4 meses, podría ser ya por videoconferencia. Supongo que también... Sí, por videoconferencia. Sí, o sea, no, me refiero que podría ser que yo podría elegir si quería presencial. Siempre, vale. Siempre que la situación fuera posible o por videoconferencia, pero que ya no sería por teléfono. O sea, si yo tenía los medios y yo podía hacerla por videoconferencia. Vale. Claro, como comentaba, hay gente pues que sí que se ha sentido arropada en este sentido por los servicios, pero hay gente que sí que se ha sentido pues un poco olvidada. También ha habido gente que en el caso depende del facultativo, del psiquiatra, del médico o médica, les ha hecho un papel conforme podían salir durante el confinamiento,
las veces que necesitaran, porque como no se podía salir o después se podía salir a partir de cierta hora, pues hay personas que han hablado con su médico y han tenido la posibilidad de tener un papel certificado por el Centro de Salud Mental, por el médico, y poder salir, y en el caso de que alguien los parara, poder enseñar ese papel conforme podían salir. Entonces, activamente se ha acercado gente en este contexto, también pues por conocidos, porque o bien nos han visto en la web, etcétera, y sí que ha llegado gente pues que lo estaba pasando mal, pero yo parto de que ya, por ejemplo, yo viendo familiares, mi pareja, veo que lo pasan mal y que son gente normalmente quizá más activa porque van a trabajar, vuelven, etcétera. Yo estoy muy acostumbrada pues a hacer muchas actividades en casa porque hago mucho trabajo por el ordenador y por internet, y sí que hago actividades también fuera de casa, pero quizá he sabido seguir esa rutina y no... Sí que me ha afectado, lógicamente. Yo creo que a quien no le haya afectado, chapó, ¿no? Pero yo creo que no es tanto que por tener un problema de salud mental se haya visto agravado por la pandemia, sino que un poco es lo que comentabas, ¿no? Por los medios, el entorno que tengas, las posibilidades. Claro, no es lo mismo, pues, como comentábamos antes, ¿no? Tener internet o no tener internet, tener la posibilidad de acceder a un grupo de ayuda mutua o no, de poder relacionarte en un momento en el que a lo mejor, pues, pongamos el caso de una persona que vive sola, de poder cada día ver a gente a través de la pantalla, hablar de tus problemas, etcétera, o sentirte útil con actividades que hacemos, que no el aislamiento que se produce pues, en estos casos. Muy interesante. Muchas gracias, Mónica. Bueno, a seguir, me gustaría preguntar a Silvio, ¿no? Voy a hablar em português, vale? Silvio, como você tem analisado a questão da saúde mental nesses contextos mais invisibilizados da pandemia, né? Como é que você tem pensado que esse contexto tem afetado, né? Tem trazido aí algum reflexo para a produção da subjetividade, assim? Bom, obrigado, Camila. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de participar desse painel. E eu preparei um pouco minhas reflexões em uma pequena apresentação. Como a gente está no momento bilíngue, né? Então, pensei talvez que na verdade são reflexões, digamos, aleatórias. A gente está vivendo esse mundo, esse tempo tão confuso, e eu queria aproveitar e talvez pensar que a pandemia não é a mesma para todos, né? As pessoas sentem de maneira diferente e reagem de maneira diferente. Pode colocar minha apresentação? Pode. Eu vou sair, vou apagar o meu vídeo e depois volto, tá bom? Boa apresentação. E aí, como é que eu faço? Eila. Então, eu queria pensar um pouquinho, porque se fala muito de um novo normal, né? E eu queria pensar um pouco essa perspectiva de novo normal para quem, né? Acho que durante esse ano todo da pandemia, muitas palavras a gente tem repetidamente faladas no cotidiano. Eu peguei essas três: medo, isolamento e distanciamento social, que acho que são palavras que nos afetam a todos que vivemos e sentimos esse ano. Mas eu queria me perguntar um pouco se vivemos e sentimos o mesmo, vivemos e sentimos a mesma pandemia.
nessa primeira parte, eu queria falar um pouco dessa minha perspectiva, dessa minha sensação. Eu sou um professor universitário, moro numa cidade do interior de São Paulo, que é uma pequena cidade dentro do estado de São Paulo, e num certo sentido, acho que eu sou um privilegiado. Então, um pouquinho eu queria pensar isto. Então, durante todo esse ano, a gente começa a pensar que o isolamento e o virtual parecem ser esse nosso novo normal, ou a vida normal. E a gente vai chegando a um ponto, começa a achar que a vida real, feita dos afetos, dos encontros, dos abraços, dos beijos, é apenas um sonho, né? Por que eu estou falando isso? Essa ideia da vida real ser apenas um sonho é inspirada num escrito do cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, que lançou um documentário chamado Narciso em Férias, em que, nesse documentário, ele relata o período que ele esteve preso durante a ditadura militar. Nesse período que ele esteve preso durante a ditadura militar, ele ficou isolado numa cela. E nessa semana que ele ficou isolado numa cela, ele conta que chegou a pensar que a vida dele era aquela cela. Que aquele cotidiano restrito, sem contato com as pessoas, era de fato a vida real. E que a vida real dele, os shows, as pessoas que ele conhecia, tudo tudo teria sido apenas um sonho, né? E às vezes eu fiquei com esta imagem e eu fiquei pensando que talvez isto tivesse expressando um pouco um certo sentimento que eu tenho, que parece que a vida vai se reduzindo a esse espaço que vivemos e ao que vemos na tela do computador. E tudo mais era apenas um grande sonho. Essas são fotos das últimas aglomerações, né, das últimas reuniões que eu fiz este ano. Algumas fotos são, por exemplo, esta foto e esta foto são do meu aniversário, de mi cumpleaños, para quem habla espanhol. Esta foi a última aula que eu dei presencialmente, que foi fora daqui da universidade em Campinas, e esse foi o último jantar, a última cena que eu tive fora de casa. Foi em março deste ano, deste ano. E desde então, nunca mais. E aí um pouco essa ideia, para pensar que, bom, faz tanto tempo isso que parece que foi um sonho. E que minha realidade agora é esta, né? Como estamos agora. Eu estou falando para a tela de um computador e imaginando que por trás disso existem pessoas, ou imagens, ou virtualidades. Então, eu fico pensando se isto agora será para sempre a nossa realidade. E eu diria que a nossa vida agora já era, mas cada vez mais ela está mediada por esses dispositivos eletrônicos, né? As reuniões de trabalho, as conversas com os amigos, as aulas que eu dou ao longo desse ano inteiro, as classes que é dado por este ano todo, elas têm lugares nessas salas virtuais como estamos hoje, numa sala virtual. As compras eu tenho feito pelo comércio eletrônico, pelo e-commerce, e quando eu posso sair para jantar, eu peço a comida em casa pelos dispositivos eletrônicos, pelos aplicativos tipo iFood, né? Então, o jantar para fora é apenas pedir comida de fora, né? Isso tudo nos faz viver no mundo ascético, sem contato físico e sem calor humano. A gente fica preso numa grande bolha eletrônica e vivemos a angústia de um dia que parece repetir-se indefinidamente. Isso me lembra um filme que em português se chamou
Feitiço do Tempo, é um filme de 92, e acho que em espanhol se chamou Atrapada en el Tiempo, que é sobre o Dia da Marmota, com Bill Murray, em que ele fica preso no mesmo dia indefinidamente. E, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, a gente vê o tempo passar, e já estamos no final do ano de 2018. Tudo isto, toda esta vivência, gera na gente muita angústia, muito sofrimento psicológico e muito sintoma psicossomático. Dores de cabeça, dor no estômago, enfim, a gente começa a sofrer para além do sofrimento psíquico. E a pergunta que a gente talvez mais se fez durante todo esse tempo é como suportar tudo isto e conseguir seguir adiante. Isolamento, as máscaras, o distanciamento social, isso será, de fato, a nossa nova realidade? E talvez a grande pergunta seja, esse pesadelo vai durar até quando? A gente não tem, objetivamente, respostas para isto, né? A gente pode pensar que, bom, quando a vacina chegar, mas a vacina vai ser para todo mundo, não vai ser. Mas aí eu fiquei pensando para compartilhar com vocês, para compartilhar com vocês, que essas talvez não sejam perguntas que todas as pessoas estão fazendo. A gente tem muitas pessoas que não têm como trabalhar isoladamente em casa, não tem como fazer home office, né? Não tem como ficar trabalhando. E aí fico pensando que a pandemia não é igual para todos, e que a pandemia apenas agravou e aprofundou as desigualdades sociais. Essa é uma foto da cidade de São Paulo, de um bairro da cidade de São Paulo, em que de um lado nós temos edifícios luxuosos de pessoas muito ricas, e de outro lado uma comunidade popular, como chamamos aqui no Brasil, uma favela, que é a favela de Paraisópolis, de um bairro luxuoso, o Morumbi, e a favela de Paraisópolis. Como as pessoas dessa favela vivem esta pandemia é muito diferente das pessoas deste lado aqui. É um pouco isso que eu queria refletir. Muita gente teve que lutar pela sobrevivência. As pessoas que não perderam o emprego, porque boa parte perdeu o emprego, mas as pessoas que não perderam o emprego tiveram que submeter-se aos riscos do contágio, andando em ônibus lotados, enfrentando as mesmas horas desgastantes do trabalho, muitas delas tendo que comprar ou fazer suas próprias máscaras, ou se não, exatamente porque não conseguiram, andando sem as máscaras. Não por negacionismo, mas por absoluta necessidade. E aí, como é que a gente pode exigir uma limpeza constante das mãos se em muitas comunidades populares não há água corrente, não há saneamento básico? Como a gente pode exigir das pessoas comprar álcool em gel se as pessoas não têm dinheiro sequer para comprar a comida? Essa nova normalidade é apenas uma velha normalidade acrescida de um sofrimento que é a luta pela sobrevivência que se agravou na crise sanitária e econômica que a gente está passando. Em uma pesquisa feita aqui no Brasil em maio de 2020, revelou que a Covid mata mais negros, 55% das pessoas internadas que faleceram eram de negros, contra 38% das pessoas que foram internadas e faleceram que eram brancas. E pobres. Há 65% de probabilidade das pessoas que foram internadas, moradoras de bairros populares ou das regiões pobres, de morrerem por causa da Covid, contra 33% das pessoas que residem ou moram em regiões mais ricas e que eventualmente sejam internadas.
Deixa-me ver acá. Ok. Ayer, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, enviou uma forte advertência aos países líderes do G20. Tivemos ontem uma reunião com a participação de todos esses líderes. E ele alerta, faz uma carta e envia para os líderes. E na carta diz, eu separei alguns trechos que eu acho interessante. Os países em desenvolvimento estão à beira da ruína financeira. Há uma escalada de pobreza e sofrimento sem precedentes. As consequências são claras. As desigualdades estão aumentando. O peso da dívida desses países em desenvolvimento está disparando. E o número cada vez maior de famílias, comunidades e economias necessitam de um apoio essencial e buscam os líderes mundiais em seu momento de maior necessidade. A pobreza é uma das maiores preocupações da ONU nesse momento, pois, frente à pandemia, 150 milhões de pessoas correm o risco de cair na pobreza extrema. E a fome aguda pode duplicar-se, afetando a vida de mais de 250 milhões de pessoas. E aí conclui o Antônio Guterres. Faça um chamado ao G20 para que apoie a implementação de níveis de proteção social para todos, independentemente de seu sexo, idade, religião, origem, situação migratória ou orientação sexual, incluídos aqueles que se encontram na economia informal e invisíveis para a atenção à saúde. Antes da pandemia, nós tínhamos o seguinte quadro de desigualdade social. 1% da população mundial, esses são dados da Oxfam de 2015, 1% da população mundial detém 50% da riqueza mundial. E no ano de 2015, 2.153 pessoas tinham mais riqueza do que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, ou seja, 60% da população mundial. 2.000 pessoas têm mais recursos do que 60% da população mundial. E 80% da população mundial detém apenas 5,5% da riqueza mundial. No Brasil, esse quadro é mais grave. 0,2%, menos de 1%, 0,2% da população possui quase 49% da riqueza do Brasil. E 50% da população possui apenas 2% da riqueza do país. Isso evidencia a grande desigualdade social que existe, não apenas no Brasil, isso se agrava mais por ser um país pobre, mas a grande concentração de riqueza que há no mundo. E no momento de pandemia, no momento de absoluta necessidade, acho que esse aviso do Antônio Guterres é extremamente importante. Nem todos sentem a pandemia da mesma maneira. A gravidade da pandemia vai pesar muito mais naqueles que já são invisíveis, que já têm suas necessidades. Para terminar, algumas reflexões um pouco para compartilhar com vocês, Para enfrentar a pandemia, não é necessário apenas a vacina. A vacina é muito importante, mas as consequências já são e serão ainda maiores e avassaladoras. Será necessário olhar para os efeitos da pandemia nos países mais pobres, e não apenas os países mais pobres, dentro dos países, para as pessoas mais vulneráveis. Não somente para as pessoas que a gente chama de grupos de risco para a saúde, os mais idosos, mas também para essas pessoas vulneráveis e invisíveis para a sociedade, que já eram vulneráveis e invisíveis antes da pandemia, e cujo número de vulneráveis e invisíveis vai aumentar enormemente por conta das consequências econômicas da pandemia. Nós necessitamos de vacina, medidas sanitárias e medidas econômicas urgentes. Mas acho, acima de tudo, que necessitamos e que precisamos investir ou cultivar
grande esforço no sentido de produzir afeto e afetar as pessoas no desenvolvimento de sentimentos de desapego, solidariedade e generosidade. Cultivar sentimentos de desapego, solidariedade e generosidade, que são valores opostos aos que circulam nessa nossa destrutiva sociedade de consumo. Devemos mudar o mundo e deter esta cobiça que destrói e mata, que se agravará se a gente não olhar exatamente para essa vulnerabilidade das pessoas. Uma nova normalidade será aquela em que as pessoas possam viver sem medo do amanhã. E viver sem medo do amanhã é produzir saúde, e é produzir saúde mental para todos. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco de reflexões, depois a gente vai conversando. Graças. Obrigado. Muito obrigado, Silvio, pela sua fala incrível. Acho que toca em pontos essenciais para a gente refletir sobre essa realidade, né, sobre esse contexto. Eu queria passar agora a palavra para a Ana, né, e pedir que ela pudesse nos contar como que os serviços de saúde mental aí em Barcelona, né, se reorganizaram diante desse contexto da pandemia, quais foram as principais dificuldades que os serviços sentiram nesse processo e como as equipes têm refletido sobre isso, né? Ana? Hola. Hola. Bueno, nos gustaría saber un poco, si puedes contarnos sobre servicios de salud mental, ¿no? Este es, bueno, sobre todo el tuyo, ¿no? El que tú coordenas, que trabajas, cómo fueron se reorganizando, ¿no? En este contexto de la pandemia, y cuáles fueron las principales dificultades que sintieron en este proceso, ¿no? De cómo reorganizarse para producir otras maneras de cuidado, las dificultades que sintieron y cómo ahora están viviendo esto y que tienen reflexionado, ¿no? Sobre todo este cambio. Gracias, lo intentaré. Siento no poderlo hacer en portugués, así que, bueno, lo haré en castellano, intentaré ir despacito. Y como antes Mónica comentaba, creo que, bueno, a mí también me facilitará poder explicar muy resumidamente cómo son los servicios de salud mental en Cataluña, porque eso también nos hará entender cómo mi experiencia y la de mi equipo es totalmente diferente seguramente a otros equipos. En Cataluña tenemos una red de salud mental pública y gratuita para todos los ciudadanos, pero la gestión de cada uno de estos servicios es privada. Esto quiere decir que a nivel de todo el territorio de Cataluña hay una gran desigualdad. Desigualdad en las prestaciones, en los servicios y en el modelo de entender qué es la salud mental, ¿vale? Entonces, cada entidad gestiona y cada empresa gestiona sus servicios. Yo trabajo en Barcelona en una fundación que se llama Vidal y Barraquer, que gestiona los servicios de salud mental comunitarios para adultos en el distrito 9 de Barcelona, que es el distrito de Sant Andreu. Este distrito tiene 7 barrios, 3 de los cuales están dentro de los 10 que en la ciudad de Barcelona tienen unos índices de desigualdad, de pobreza y de vulnerabilidad de la ciudad. Entonces, vivimos en un distrito que ya es muy desigual. Los servicios públicos de salud mental de este distrito los conformamos nuestros servicios comunitarios, que son un centro de salud mental, un equipo de calle, un equipo de atención al domicilio en situaciones agudas y de crisis y el servicio de rehabilitación, pero contamos con el resto de la red pública
que continúa con todo el tema de la hospitalización, desde servicios de urgencias hospitalarias hasta las unidades de salud mental de los hospitales generales que tenemos para el distrito, que son Vall-d'Hebron y Sant Pau. En nuestro territorio, en Sant Andreu, desde hace muchos años hemos entendido que la salud mental pasa por poder atender de una manera transversal al malestar y al sufrimiento de la ciudadanía. Todo esto ha ido sufriendo una transformación, como bien decía Mónica, que la hemos hecho gracias fundamentalmente al papel de las entidades, de los usuarios en primera persona que nos están ayudando a esa transformación para poder identificar bien cuáles son las necesidades. A la vez, nuestra red se entrelaza con otras redes de servicios, básicamente con la de servicios sociales y todos aquellos agentes que están en la comunidad trabajando en los barrios, sobre todo para familias y personas vulnerables. A partir de marzo, ¿no?, cuando sobre todo el Gobierno del Estado español declara el estado de alarma, el mensaje que se lanza a todos nosotros, usuarios, profesionales, bueno, a toda la ciudadanía, es que no podemos salir de casa. No podemos salir de casa y solo se permiten aquellas salidas que se consideran esenciales. Quiere decir que se permite ir a comprar comida, ¿vale?, pero no se permite hacer casi nada más, ¿eh? Sí que los profesionales de servicios esenciales se nos permite ir a trabajar a nivel legal, se nos permite ir a trabajar. Y ahí, como nosotros dependemos de una fundación privada, cogemos esa ventaja porque ahí podemos decidir qué hacemos. Y desde el mismo momento de la declaración del estado de alarma, todos nuestros servicios decidimos no cerrar, mantenernos disponibles en el territorio físicamente, porque realmente se había quedado una ciudad vaciada. Todos los servicios que eran de la administración municipal cerraron. Cerró servicios sociales, cerraron equipamientos, cerraron todas las oficinas de la administración, de la seguridad social, oficinas de empleo, de bienestar. Se retiraron los servicios de atención domiciliaria para personas dependientes. Bueno, se cerró todo, ¿eh? Quedaron abiertos los centros de salud de atención primaria, aunque algunos se cerraron también. Y como nosotros trabajamos físicamente en un edificio donde estamos el centro de salud y también salud mental, nos decidimos mantener, ¿vale? Sí que cambió nuestra intervención porque tuvo que pasar a ser toda individual. Entonces, durante 2 meses, hasta final de abril más o menos, la sensación que tuvimos los profesionales que ahí estábamos era realmente de una soledad importante y de un abandono por parte del resto de servicios de salud mental que cerraron. Se cerraron las urgencias, se cerraron las plantas de hospitalización de agudos, porque todo lo que eran camas hospitalarias se destinaron a la COVID. Veníamos de un sistema sanitario muy precario ya, que iba arrastrando recortes desde hacía más de 10 años y eso hizo que los servicios se tuvieran que repartir como se podía. Entonces, durante estos 2 meses nosotros estuvimos funcionando de lunes a domingo, doblamos las horas de trabajo para atender a situaciones de urgencia que se pudieran presentar y que básicamente eran urgencias relacionadas con el contexto social, no clínico, sino contexto de gente que se había quedado sin vivienda, sin comida. La primera semana cerró el banco de alimentos de nuestro barrio, por ejemplo, ¿no? Yo supongo que el miedo de todos y el no saber nos pilló que la gente lo fue cerrando todo. Y nuestra atención fue básicamente pues atención individual a todas aquellas personas de nuestro servicio que lo necesitaban, venían al centro. Las que querían atención pero no se atrevían a venir, nos veíamos en la calle. Y aquellas que nos permitían, cuando tuvimos ya material de protección que al principio no teníamos, pues íbamos a las casas. Intentamos en todo momento buscar los huecos que dejaba la legislación. Y los encontramos. A lo largo de todos estos meses también la situación fue cambiando. En mayo
las medidas fueron cada vez nos permitían hacer más cosas. Empezamos algunos grupos presenciales en mayo, pero hasta mayo, las dos últimas semanas de marzo, intentamos reconvertir toda nuestra actividad grupal y de talleres a formato online, ¿vale? Con todo lo que nos supuso de esfuerzo para nosotros, porque la mayor parte de nosotros venimos de una generación que hemos tenido que aprender sobre la marcha todo el tema de la tecnología, pero lo conseguimos y estuvimos un mes más o menos funcionando con los grupos, con nuestra asamblea, con todos los grupos del centro en un formato online, que esto dejó fuera a muchos usuarios, que eran aquellos usuarios que no tienen dispositivos, que no tienen accesibilidad, que no tienen espacios de intimidad en las casas. Y bueno, lo hicimos para la mayoría, pero enseguida en mayo decidimos, junto con los usuarios, que queríamos volver a la presencialidad y así lo hicimos. Y en junio nuestra actividad era la misma que hace un año, a nivel grupal y a nivel individual, con menos personas, por espacios, ¿no? Tomando todas las medidas necesarias. Y así lo fuimos haciendo hasta septiembre, que la verdad es que el verano fue un momento como de cierta ilusión por parte del equipo y de los usuarios de que lo peor ya había pasado, pero en septiembre, octubre nos anuncian la segunda oleada y ahí se anuncian un posible nuevo confinamiento, cierre de los servicios, que al final, después de mucha argumentación, conseguimos que no nos tocaran el servicio. Por lo tanto, ahora estamos funcionando igual que en junio y que hace un año, con mascarilla, con distancia, pero manteniendo casi toda la actividad, excepto la comunitaria. La comunitaria no, porque el Ayuntamiento de Barcelona todavía tiene la mayor parte o todos los equipamientos cerrados o trabajando online. ¿Qué hemos visto en las personas que hemos atendido, ¿no? Y comparto mucho con Mónica lo que decía del relato y de la experiencia. Hemos visto que, en general, todas las personas han tenido una gran capacidad de sostener la situación, de apoyarse mutuamente entre usuarios profesionales, usuarios entre usuarios, ¿no? Que nos sorprendió que hubo un número importante de nuestros usuarios que mejoraron su situación de bienestar. Eso nos hizo pensar mucho también en cómo funcionamos los servicios y qué exigencias, ¿no? Qué presiones también generamos. Luego sí que hubo un grupo de personas que atendemos con un aumento de la complejidad en su situación, más relacionada con el contexto social y de drama económico y de relaciones, porque trabajamos con personas que viven en contextos familiares muy complejos, donde la violencia es un elemento, ¿no? Dentro de la relación. Y luego sí que tenemos algunas personas que todavía a día de hoy no han querido venir al servicio por miedo. Son muy poquitas, pero todavía están allí. Son personas que ya vivían previamente con el miedo, ¿no? en su funcionamiento habitual, con mucho sufrimiento y que la pandemia ha acrecentado. Pero es una minoría muy pequeña. En cuanto a los profesionales, hemos visto una diferencia importante en aquellos profesionales que se han quedado teletrabajando en casa, tanto en nuestros servicios como servicios sociales, de los profesionales que hemos mantenido la presencialidad. Cuando se trabaja desde casa en nuestro trabajo, que es atender al sufrimiento, a situaciones muy difíciles y complejas, es imprescindible el equipo y compartirlo. Y estamos viendo profesionales con un sufrimiento importante en las casas, que el nivel de miedo va aumentando y no disminuye y no se corresponde con la realidad. Cuando uno va a trabajar ahora, al menos aquí en Barcelona, hay un drama social y económico, pero se pueden hacer los trabajos fuera, se puede hacer la presencialidad y es lo que nosotros reivindican los usuarios y valoramos que poner el cuerpo es básico para un humano, es básico. El teletrabajo ha ayudado a muchas cosas y es algo positivo que tenemos que incorporar, ¿no?
porque nos facilita muchas cosas, pero lo que queremos todos, yo creo que es encontrarnos, ¿no? Los encuentros, saber todo aquello que va más allá del lenguaje verbal, ¿no? De lo sensorial, que se pierde con la virtualidad. Y bueno, estamos ahí debatiendo porque ahora se nos viene un reto importante y es que todo el tema del teletrabajo por las empresas está muy bien visto porque genera mucho ahorro también y menos necesidad de... Y ahí hay un reto, ¿no? En poder realmente tirar adelante con las videoconferencias, ¿no? Como decía Mónica, o las videovisitas, el preguntarnos por qué se hacen esas videovisitas. ¿Se hacen porque no tenemos personal para doblar los equipos, por ejemplo? ¿O se hacen porque es algo complementario a añadir, ¿no? Y que a muchas personas les puede ir bien? Muchas personas que a lo mejor trabajan y no pueden pedir, no sé, no pueden ir a la visita y prefieren con una videoconferencia, pues ya les va bien, ¿no? La atención, perfecto, ¿no? Pero hay unos riesgos de modelo de servicio que nos tenemos que enfrentar, yo creo que ser fuertes y poder reivindicar todo aquello que pensamos que es la esencia de la prevención y la promoción en salud y en salud mental. Bueno, hay muchas reflexiones. La verdad es que escuchando a todos los compañeros a mí me venían un montón de cosas a la cabeza y el tiempo es limitado. Así que yo lo dejo aquí y cualquier cosa que estamos. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Ana? Foi muito legal. Muchas gracias. Me encantó escucharte y pudo un poco seguir contigo todo este proceso, ¿no? Que como fueran intentando reinventarse, ¿no? Con este cambio con este contexto de la pandemia, ¿no? Y a ver, me gustaría ahora pasar la palabra un poquito para Leila. Leila, se você puder compartilhar um pouco mais dessa experiência, né, que você teve aí em Campinas, falar um pouquinho mais para a gente. Sim, aqui nós sentimos muito, na verdade, inclusive no Brasil, as discussões da saúde coletiva vão nesse sentido. O quanto que a atenção básica e a saúde mental, na verdade, toda a rede estão relacionadas. O Brasil é um país de imensa desigualdade. Nós tivemos aqui no Brasil uma carência de liderança, eu digo liderança central, federal, na verdade a política, para além da saúde, de enfrentamento da pandemia, foi o negacionismo da pandemia, a negação de que ela é um fator relevante, ligada a uma necropolítica neoliberal mesmo. Porque a preocupação foi manter as empresas funcionando, mesmo que às custas da saúde dos trabalhadores. A quarentena, ela é importante, mas existem quarentenas e quarentenas. Eu estou sob o impacto de uma conversa do professor Emerson Merri com o professor Ricardo Cecim, onde eles discorrem isso. O quanto que a prevenção, principalmente no modelo de atenção brasileira, aqui no Brasil, a atenção básica, ela se retraiu para dentro das unidades, que é algo que, embora os trabalhadores estão trabalhando, mas eles saíram do território. E as pessoas se contaminaram dentro dos serviços mesmo assim. Essas medidas de fechamento dentro das unidades, elas não impediram os profissionais brasileiros, mesmo da saúde mental também, mas no geral, em serem a população mais exposta ao coronavírus. É o segmento, o grupo mais exposto ao coronavírus, os profissionais de saúde.
Porque o que acontece é que isso de isolar os usuários, principalmente das áreas mais carentes dos profissionais, produz falsas seguranças. E explicita certas divisões dos corpos, que é um debate sendo feito, existem corpos dos quais nós toleramos contrair o coronavírus, ou que tem corpos que podem infectar e corpos que não podem infectar de jeito nenhum. É uma divisão necropolítica do vírus. Isso afeta os serviços. Então, assim, se é para trabalhar em prevenção, inclusive na questão da segurança do trabalho, nós sabendo que se você trabalha no território com profissionais em campo, acompanhando, oferecendo cuidado à população, inclusive em saúde mental, para eles conseguirem enfrentar o problema, que são os problemas que nós temos. Eu que trabalhei numa unidade de saúde mental que atendia a população mais carente, como é que nós falamos em saúde mental para uma pessoa se ela passa fome, se ela não tem um teto, se ela sai do serviço e volta para a rua e ela não tem uma casa para morar? Que tipo de proposta de saúde mental é essa, onde existe também o sofrimento psíquico? E esses são os casos piores, porque muitas pessoas chegam na saúde mental com outros sofrimentos muito básicos no Brasil, como a fome, falta de moradia, a humilhação de não poder tomar um banho todo dia e, consequentemente, não conseguir ajuda por causa da condição como a pessoa se apresenta ali, que é uma condição, ela não é daquela forma. Outras faltas de carência, porque a impossibilidade de acesso a uma higiene básica faz profissionais de outras áreas que não da saúde mental desistirem daquele usuário em problemas que seriam: como é que você faz um tratamento dermatológico, oferece uma pomada para uma pessoa que não tem acesso a água potável e sabão para lavar a área antes de fazer aquele tratamento? E as pessoas chegam em sofrimentos psíquicos que, na verdade, a solução deles não passa pelas práticas da saúde mental. Não é alguém que precisa de uma intervenção nem psiquiátrica, nem psicológica, para além de um apoio social, né, de um apoio para aquela dor momentânea. São casos de emergência. Mas nós temos os casos que, para além dessa dor, que é muito grave, e pode levar a adoecimento mental sério, nós temos pessoas já com questões de sofrimento psíquico além disso. As pessoas com... e assim, a política brasileira como um todo, a cidade não ajuda. As grandes capitais brasileiras têm políticas higienistas onde grandes caminhões de lixo vão recolhendo os pertences da população de rua e jogando fora, jogando no lixo. E são barracas, improvisadas ou não, que eles ganharam roupas e os remédios dos tratamentos que eles retiram no SUS. Imagina o tamanho do custo que isso gera. Que eles jogam os pertences todos. Quando você joga fora a mochila de uma pessoa em situação de rua, você jogou fora também os passes que nós damos para eles poderem acessarem os serviços, os medicamentos que eles retiraram, os encaminhamentos que eles têm, as carteirinhas de vacinação, as carteirinhas de acompanhamento nos serviços, onde nós agendamos as próximas consultas. Ou seja, nós enfrentamos essa realidade nos serviços de saúde mental. Então, ter nos serviços que estão no território, no Brasil nós temos os consultórios na rua, que são unidades móveis de saúde, que atendem principalmente a população que não tem o CEP, que não tem endereço. E, assim, quem trabalha na saúde pública brasileira sabe como é importante a pessoa dar entrada no serviço a partir do bairro onde ela mora. Só que quem não tem um endereço na cidade, existem, sim, mecanismos para atender essas pessoas, mas são passos a mais.
E agora, na pandemia, tudo foi reduzido aos casos de urgência. E tem também uma questão que envolve também toda a população, que nós não estamos fazendo o censo 2020. Isso para a saúde coletiva e a saúde mental coletiva é muito importante. Nós temos uma certeza de todos os outros eventos dessa magnitude que acometem todos os povos. Se nós tivermos dados históricos, nós teremos uma... Assim, para alguns casos, nós teremos diminuições e aumentos grandes de certos problemas de saúde, inclusive saúde mental, ou principalmente. Por quê? Porque essa grande crise econômica, eu já vi outros estudos epidemiológicos feitos em outros países que têm dados mais consolidados. Nós temos impacto, principalmente em causas externas, suicídio, violência. Nós também temos impacto em uso de substâncias psicoativas, legais ou não, mas principalmente o alcoolismo. E isso produz comorbidades, e comorbidades que deveriam aparecer no censo, mas sem a possibilidade de fazermos estudos epidemiológicos transversais e cohorte, e separar em grupos sociais, e nós precisamos de um censo para fazer isso. Então, para nós planejarmos políticas públicas em qualquer área da saúde e na saúde mental, nós precisaremos de um censo bem feito. E nós não confiamos na capacidade do nosso governo de fazer um censo nem ano que vem, no próximo. E talvez precisássemos de um censo durante a pandemia mesmo, como uma política urgente de saúde pública. Dito isso, para colocar o tamanho da desassistência que nossa população enfrenta e do descaso. Os trabalhadores estão trabalhando às cegas, de uma maneira heróica também, adoecendo de saúde mental, porque os ataques ao SUS continuam. O SUS, que não é tão somente saúde pública gratuita universal, mas é um modelo realmente de saúde coletiva. Pensar saúde não como serviços onde as pessoas vão contratar um serviço. Isso Ricardo Cecim e o Emerson Merri, na discussão deles, colocaram muito bem. Não se trata de disponibilizar carteiras de serviço à população, termos a comunidade dos trabalhadores de saúde, com todas as suas especialidades e conhecimentos, praticando saúde nos territórios, junto da população, conhecendo aquela população. E as práticas delas, as práticas que também são práticas de saúde. Mesmo a população que mora na rua, que está nessa condição agora em Campinas, eles adotaram as máscaras, inclusive, e também para se aproximarem das outras pessoas e poderem fazer os trabalhos precários deles. A maior parte da população brasileira vive de serviços precários, são trabalhadores de aplicativos, não tem outro acesso à saúde que não seja saúde pública. E as empresas não ligam para a saúde. Distribuir máscaras não é ligar para a saúde, é você saber como a pessoa vai e volta para casa, com quem ela mora, que condições ela tem de também se proteger nessas relações interpessoais e não somente nessas relações de trabalho. Não é somente o transporte público. Acompanhar os dramas das pessoas e ver como que está acontecendo. Eu também tive uma aula na saúde coletiva onde nós discutimos isso. Os modelos de contaminação do vírus, eles não são estocásticos. Todo modelo estocástico de contágio, ele é um modelo aproximado. Os modelos, eles são causais. Eles são modelos, aquelas árvores causais são de relações. Então, que nós podemos aproximar estocasticamente, mas é uma imprecisão. Então, nós temos um problema
vocês veem como é importante o investimento em pesquisa, mas em políticas públicas de pesquisa e produção de informação. No Conselho Municipal de Saúde, quando eu citei aquela questão da prefeitura não se importar muito com os dados, eles estão sendo produzidos. Nós temos uma parceria muito forte com a Unicamp, nós temos boletins do Covid, e parte do nosso trabalho tem sido obrigar o poder público a agir como se essas informações existissem, porque elas existem, elas foram produzidas. Nós temos uma universidade, um departamento de epidemiologia de primeira linha na cidade, produzindo informações sobre o município, com a ajuda de antropólogos e sociólogos e geógrafos ou seja, existe um debate dentro da academia em Campinas, e a nossa briga é fazer o poder público agir como se essa informação existisse, que eles fazem de conta que eles preferem ouvir a ação comercial, que quer que o comércio funcione nos grandes feriados e a população vá toda para o centro, do que ouvir os profissionais que estão tentando salvar vidas. É isso, né? Vamos deixar espaço para partilharmos essa raiva e essa revolta agora entre nós aqui. Estou à disposição para o debate. Obrigada. Muito obrigada, Leila. Eu vou pedir para todos os convidados abrirem a câmera e queria abrir a palavra para algum comentário ou alguma questão que vocês queiram partilhar entre vocês. Fica aberta aí para vocês poderem trocar um pouco, se vocês quiserem perguntar algo uns para os outros. Mónica y Ana, ¿se quieren preguntar algo, comentar sobre cómo sintieron ahí esta charla, ¿no? Y si quieren, bueno, está abierto a quien quiera hablar algo. Yeah. Bueno, yo... Puede hablar, no. Ladies first. No, yo simplemente comentar que seguramente las realidades de Brasil y de Cataluña son muy diferentes, pero que lo que ha hecho la pandemia creo que es poner encima de la mesa las profundas desigualdades que se viven en un país y en el otro. Que aunque aquí, yo creo que aquí pensábamos que vivíamos, ¿no?, en un estado del bienestar, entre comillas, recortado en los últimos años, pero con unos mínimos servicios públicos que atenderían a las necesidades cuando las hubiera, y hemos descubierto que no. Que no, y la sensación, que es una sensación ya muy personal, ¿eh? Mónica, no sé si... La sensación es que los gobiernos no están por la labor. O sea, no es que no haya recursos o que no haya, ¿no?, porque podemos juntarnos todos y pensar, sino que los gobiernos están por otras historias y que va creciendo un clima social que es súper fácil para discursos de la extrema derecha, del odio, del control social, ¿no? Y bueno, no sé si no podemos hacer esfuerzos, ¿no?, para reivindicar otras maneras de funcionar, pues te llega el miedo, ¿no?, al futuro, de decir qué sociedades vamos a tener, ¿no?, dentro de 10 años o de 20, porque son como lenguajes, mensajes que poco a poco, sin darte cuenta, se van instalando, sin que nos demos cuenta, ¿no?, de manera que nos tenemos que relacionar o que no nos tenemos que relacionar o que no. Y bueno, quería compartirlo con vosotros. Queria concordar com a Ana e dizer também que essa é uma preocupação
No Brasil, especialmente, vivemos um momento de muito ódio. Nós temos uma liderança, como a Leila contou, um presidente negacionista, um presidente que recentemente houve um assassinato de um homem negro em um supermercado pelas seguranças do supermercado, e o presidente simplesmente ignora isso e diz que não há racismo do Brasil e que isso é uma ideia importada de fora para dentro do Brasil. Então, também me preocupa muito, mas ao mesmo tempo eu olho para as nossas práticas, para o que vocês fazem em Barcelona, para o que a Leila contou um pouco que a gente faz aqui no Brasil, dos nossos serviços de saúde, nossos serviços de saúde mental, como mais do que práticas de cuidado em saúde, práticas que transmitem valores humanos. Fazemos isto porque somos também solidários. Fazemos o que fazemos porque olhamos para o outro como uma pessoa humana de direitos. Eu acredito que essa nossa ação cotidiana, ela pode também ajudar a enfrentar as práticas de ódio. As práticas de ódio não reconhecem as diferenças, pelo contrário, as práticas de ódio querem apenas destruir o diferente. E nós nos colocamos no outro lado, com aqueles que querem cuidar do outro, olhar para as diferenças, né? Então, eu acredito que há um valor humano importante nisso que fazemos, que eu acho importante, é um pouco o que eu quis falar, né? Explicitar um pouco isso que fazemos como um olhar para um outro tipo de sociedade, né? Que no final das contas a gente está tentando construir outro tipo de relações sociais, outro tipo de relação com o trabalho, outro tipo de relação com o outro, enfim. Acho importante destacar que o que fazemos é uma resistência contra o ódio, e fazemos uma resistência contra as práticas fascistas de direita, enfim. Sim, aqui no Brasil nós temos essa... E é uma luta de décadas, assim, é uma luta que eu já herdo de outras gerações de profissionais de saúde que estão aí, que a gente tem que levar adiante, porque quando nós pensamos num sistema público de saúde e no dever do Estado de cuidar de um bem-estar da população, não basta a população simplesmente viver em um país. As pessoas, elas não existem enquanto são jovens, assim, elas não existem até elas adoecerem enquanto cidadãs. E a pessoa doente, veja, ninguém pode ser penalizado por ter uma doença cara. O conceito de doença com tratamento de alto custo, ele é uma aberração do ponto de vista dos direitos humanos. Ninguém tem culpa de adoecer. A pessoa não escolhe qual doença ela terá. Ela pode ter uma gripe, que ela resolve com aspirinas, ou ela pode ter um câncer, que o tratamento chega a custar $50 mil aí por sessão de tratamento. Ela pode ter uma doença rara. E essas pessoas, elas vêm de todas as classes sociais. Essas doenças existem. Então, assim, a saúde, e, por exemplo, uma saúde integral, uma saúde contínua, a saúde, o cuidado, o acesso ao cuidado, quando nós falamos de práticas de cuidado, não cabem em mercadoria. O Brasil tem uma tradição grande de profissões de cuidadores e de agentes de saúde. Agentes de saúde, redutores de dano, cuidadores e cuidadoras da saúde mental, são profissionais de nível médio, não são profissionais, são profissionais que aprendem o trabalho, o fazer da profissão, já contratados. Não existem cursos formativos para alguns desses casos. Cuidadores têm cursos, mas são cursos rápidos. Técnicos de enfermagem também, mas aí já é um nível técnico. Aqui no Brasil nós temos
essas profissões que não são nem consideradas de nível técnico, mas elas são importantíssimas, porque elas ofertam cuidado para a maioria da população. Elas que identificam os problemas no que nós chamamos no território e encaminham as pessoas a partir do cotidiano delas para a atenção de saúde. Isso tem um impacto muito grande, porque a triagem não é feita, às vezes, depois que o problema é muito grave. E principalmente quando pensamos na interface entre saúde mental e violência, a prevenção de causas externas, isso é maior ainda. Porque nós temos essa consciência de que a gente moraliza a saúde mental. Ela é muito, tem um componente moral que atrapalha muito. Um caso de uso abusivo de álcool, ele pode terminar em assassinato, pior, em feminicídio. E essas comorbidades, que muitas vezes nem passam como questões, elas estão relacionadas. E você ter cuidado, você ter agente de saúde visitando os lares e perguntando como está a relação da família, é fundamental. A gente não pode trabalhar a questão... E um outro fator, eu falei o caso extremo, que é o feminicídio, mas a violência doméstica. Se nós às vezes salvamos uma família tratando da violência doméstica, encaminhar um casal para uma terapia de casal, quando ainda estão um gritando com o outro em casa, a gente pode ter várias crianças aí, 2 ou 3 crianças, filhas desse casal, que talvez não precisem de casos de saúde mental. Então, a desoneração do sistema de fornecer cuidado, ela não é... A gente não consegue colocar numa planilha e estimar. Quando a gente fala em redução de casos, os nossos gestores formados nessas escolas de economia já pensam em diminuir o investimento. Às vezes é hora de aumentar para nós controlarmos. E a pandemia ensina isso. As nossas ações pensadas do ponto de vista de uma medicina fechada dentro de grandes centros e pensada ali no custo de cada intervenção, mas tem intervenções altamente especializadas ali, uma medicina que pensa que as pessoas ainda vão continuar procurando as especialidades e não que nós teremos uma saúde pensada no território. Essa medicina, ela sim é a medicina de alto custo. Cada pessoa não infectada, o professor... eu vi o debate entre os dois, então eu tenho que citar os dois, não vou lembrar agora qual falou, entre o professor Ricardo Cecen e Emerson Menri. Mas um deles falou, olha, um respirador, uma UTI ali, compra uma infinidade de equipamentos de proteção individual para que a gente continue fazendo essa medicina preventiva nas casas das pessoas, com segurança para os trabalhadores, né? Então, assim, e esses trabalhadores agindo, eles vão fazer com que nós não precisemos de tantas unidades de tratamento intensivo, mesmo no pico da pandemia. Então, ou nos picos, né? Porque agora estamos falando em segunda onda. Então, vocês estiveram provocados a dizer que a Ana não está sozinha, que eles também citaram, né, nessa conversa deles, que essa história dos desmontes dos sistemas de saúde, eles viram com 2 médicos italianos conversando também, e descobriram que os sistemas de saúde que se sentiam universais não são sistemas de saúde que conseguem cobrir e dar garantias para a população que a saúde dela está resguardada, mesmo os países europeus que sentiam que tinha esse sistema público. Mónica, ¿quieres aportar algo? Tu micrófono. Es que no he entendido mucho, la verdad. Bueno, si quieres aportar algo sobre lo que
Hablamos hasta ahora de tus reflexiones sobre el contexto, ¿no? Ahí de la asociación. Sí, no, estoy encontrando que es, bueno, lo que se está hablando es interesante y bueno, un poquito, claro, el confinamiento, ¿no? Fue como un poco como algo como si empezara y acabara, ¿no? Y ahora es como que estamos viendo que esto, de momento, no sabemos hasta cuándo va a seguir. Entonces es un poco como que al principio fueron medidas como parches o como, bueno, poco a poco sobre la marcha fuimos viendo qué podíamos hacer y ahora estamos pues como mirando un poco más a largo plazo, porque claro, como no sabemos cómo va a ir evolucionando toda la situación y sí que es verdad que creo, no sé quién lo comentaba, que el hecho de estar siempre durante tanto tiempo viendo en la pantalla, comunicándonos en pantalla y todo, como que también tiene efectos, bueno, pues de cansar la vista, de dolor de cabeza, etcétera, y que se echa muchísimo de menos el contacto humano. Sí, muchísimo. Bueno, pues todo lo que sería el vernos, el tocarnos, abrazarnos, esto sí que yo creo que es algo que se va notando cada vez más, ¿no? Sí. Al final esto es un poco como producción de salud y que quizá por alguna razón nos olvidamos, ¿no? Que estar juntos, que lo más simple de lo humano es lo que genera mucho cuidado y salud y al final, yo que sé, quizá un poco nos olvidando de esto, ¿no? Y yo creo que con todo este contexto de la pandemia, esto un poco que como nos toca, ¿no? Nos hace reflexionar que como es importante algo tan sencillo, pero que está ahí, ¿no? Sí. Bueno, para encerrar, me gustaría pedir que en pocas palabras pudieran hablar un poco como sintieron este panel y cómo están y a ver un poco apuntar cosas, ¿no? Para unos próximos y esto. Posso começar, se me permitem, aproveitando a tua deixa. Gostei muito de estar aqui, compartilhando com essas coisas. Acho que o que você disse, Camila, me faz pensar que o que essa pandemia nos revela é que nós somos humanos e precisamos de calor humano, precisamos dos abraços, precisamos dos afetos. E que bom que se a gente não tem os abraços, os afetos presenciais, pelo menos podemos conversar. E a conversa também nos nutre, a conversa também nos alimenta. Então me sinto, apesar de estar aqui no Brasil perto da hora do almoço, me sinto já alimentado espiritualmente. Daqui a pouco vou me alimentar de fato. Mas foi muito bom esse encontro e eu agradeço. Agradeço a Ana, agradeço a Mônica, agradeço a Leila, agradeço a Janaína que está aí no apoio e a você também por essa manhã aqui no Brasil tão agradável. Aproveito continuar o Silvio porque também a mesma gratidão, acho que vai na mesma linha dele. Se por um lado nós descobrimos que os nossos estados, os nossos governos não faziam o que nós achávamos que faziam, nós descobrimos entre nós muitas potências aqui. Nós estamos... A pandemia nos sensibilizou para termos essas trocas entre nós. Nós passamos a ouvir outros discursos, os nossos aqui. Aqui é um microcosmos disso. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. É muito importante que nós cooperemos internacionalmente.
muito importante para que as nossas vozes sejam ouvidas. Então, acho a PEC está de parabéns, congratular pela iniciativa. Vamos intensificando nossas trocas humanas aqui. E vamos, olha, uma sugestão, vamos colocar as usuárias dos sistemas de saúde, os usuários, para conversarem também. Vamos pensar uma cooperação assim, na saúde mental, as vozes que estão marginalizadas, né? A gente sabe que na saúde mental existe uma marginalização dos usuários, às vezes o diagnóstico vem na forma de estigma, se torna um estigma para a pessoa, e então vamos estreitar essa cooperação e colocarmos também o povo, as pessoas, os povos para conversar. Obrigada. Bueno, pues yo dar las gracias por compartir, ¿no? Por dejarnos compartir nuestra experiencia desde Barcelona. Ha sido un placer, que me hubiera gustado más venir al Brasil, pero queda pendiente. Pendiente. Y bueno, siguiendo lo que decía Leila y Silvio, ¿no? Es verdad que tenemos la oportunidad de estar ahí también, presentes, ¿no? De otra manera, y que nos necesitamos los unos a los otros, más allá de los continentes o los países, ¿no? Entonces, que encantada de seguir colaborando en lo que haga falta, y bueno, muchas gracias, espero que os vaya todo bien, por ver todo lo bien que se puede ir, y bueno, aquí estamos en Barcelona también para lo que necesitéis. Sí, uy. No, ahora no, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo también agradeceros pues la invitación, haber compartido este rato con vosotros y bueno, como ya habéis bien dicho algunos, pues esto, ¿no? Aún en la distancia y aún las diferencias de cada territorio, pues al final nos unen también muchas cosas, ¿no? Preocupaciones, intereses compartidos para mejorar la situación de la salud mental, de la salud en definitiva, y que, bueno, que no sea un colectivo que sea más estigmatizado en esta situación también y que no se olviden los derechos humanos de todas las personas y de los colectivos más vulnerados. E nada, pues muchísimas gracias. Um prazer. Mais uma vez agradecer a vocês pela manhã e tarde aí na Espanha tão acolhedora, tão renovadora aí para esse momento, né? Queria também agradecer as pessoas que estão acompanhando o painel, e especialmente, né, a Janaína, que tem nos ajudado com a parte da organização, né, do evento, e a PEC, sobretudo, né. Queria lembrar que o seminário, né, o 25º seminário da PEC ainda segue com várias atividades, né, nos próximos dias, então fiquem atentos aí à programação do evento, né, inclusive, né, o Emerson Merri vai estar também trazendo contribuindo com o evento, e, enfim, o nosso perfil no Facebook, né, da PEC é apec.org, do Instagram é apec.bcn. Muito obrigada a todos e a todas, e até uma boa tarde para nós aqui no Brasil, boa noite aí na Espanha, e até a próxima. Obrigada. Até. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Saludos. Tchau, tchau. Saludos.